Por isso é assim. Agora vamos entender aqui um ponto importante entre homens e mulheres na relação. O homem, quando a relação acaba, tem a tendência a logo repor aquele relacionamento e a mulher leva muito mais tempo para encontrar outra pessoa. A verdade é que isso pouco tem a ver com disponibilidade, e sim com perfis diferentes entre homem e mulher, que não podem ser ignorados. Pode ser melhorado, mas não ignorados. Um homem com mulher e filhos, se ele se apaixonar por outra e resolver ir embora, ele vai sem problema nenhum. Ele deixa a mulher e os filhos e vai às vezes traumatizar o filho, mas ele não se importa. Uma mulher mesmo sozinha mais que um filho? Filhos. Esta mulher sabe quem é mais importante na relação, o ou os filhos. Não que ela queira que o homem seja o pai das crianças, mas que ele saiba da importância da criança ou das crianças para ela. A mãe tem os filhos como prioridade. O homem não se importa muito. Não carrega a responsabilidade pelo bem-estar físico e emocional. Se aparentar estar tudo bem ou não, normalmente ele não está atento a isso. Fora as exceções. A realidade é essa. A mulher, quando sofre, cria uma seletividade, mas os homens não costumam ser tão seletivos. A mulher, quando termina um relacionamento, ela entra em outro relacionamento mais madura. O homem não necessariamente. Esta é uma das questões no fato das mulheres continuarem sozinhas, depois que terminam uma relação, por mais tempo que os homens. Tem muito da seletividade. Tem também os filhos. Tem a questão do amadurecimento. Tem a questão do que ela viveu na relação que terminou. Então, ela pode dizer: se é para passar por isso de novo, eu prefiro ficar sozinha. Então, estas são algumas das razões, porque o homem logo entra numa nova relação e a mulher não. Nos dias atuais, há uma amputação de culpa aos fracassos nos casamentos, à liberdade da mulher. Como já falamos anteriormente, a verdade é bem diferente do que muitas vezes é pregada. A mulher vivia numa relação totalmente submissa, sem muitas alternativas. Mesmo antes do divórcio ser aceito pela sociedade, existiram mulheres que se atreviam a largar os lares e a viver sozinhas. Essas mulheres eram altamente discriminadas, mas por viverem situações terríveis de opressão, de violência física e emocional, elas não suportavam e saíam de casa. Algumas mulheres encontravam na família apoio e voltavam para a casa dos pais. Outras tinham que enfrentar toda uma sociedade sozinha e até a revolta dos filhos. Mas tudo isso era melhor do que elas viviam. A opressão no lar era tão grande que elas preferiam passar necessidades financeiras e enfrentar toda a acusação da sociedade do que viver como estavam vivendo. Os casamentos não duravam no passado porque tinham mais amor, mas harmonia. Os casamentos duravam porque não existia nenhum tipo de negociação, só um lado comandava. Quando as mulheres começaram a ganhar protagonismo, então elas começaram a negociar. Sem contar que antes disso, quando a sociedade começou a abrir o mercado de trabalho para as mulheres, as mães educam as filhas, para não passarem pelo o que elas passaram. E a liberdade verdadeira, de igual para igual, entre homens e mulheres começou a se desenvolver. Os casamentos que não passavam de acordos. Passou a ser uma relação de verdade. E numa relação de verdade, as coisas têm que ser boa para os dois. Para que com a vinda dos filhos, seja um relacionamento bom para todos. O triste é que ainda não chegamos num ponto de equilíbrio. Existe uma geração atual que nem cogita viver uma relação de opressão, de abusos, de omissão, de submissão, mas desejam sim relações saudáveis, equilibradas, onde cada um sabe qual é o seu papel, onde há respeito. Essa geração tem construído uma família estável, emocionalmente, em todos os sentidos. Lamentavelmente, temos também uma geração um tanto danificada, um grupo de pessoas cheias de excessos. Querem mais do outro, sem dar nada em troca. Esta geração não tem os pensamentos organizados e nem sabe o que realmente querem. São pessoas que não têm noção o que significa sofrer de verdade, sem direito de agir. Esta geração não sabe onde quer chegar e não ajuda as coisas a continuarem melhorando. Ao contrário, só atrapalha as pessoas que ainda nem conseguiram sair daquele modelo passado de relação,
pessoas que ainda vivem uma relação opressora de submissão, de dependência financeira e etc. Ainda tem muitas mulheres vivendo relacionamentos que não querem, por falta de opção ou por dependência emocional. Ainda há muitas mulheres que são ameaçadas, que vivem relacionamentos abusivos, às vezes por não terem recursos financeiros para sair da relação, ou não têm uma rede de apoio. Às vezes, por elas terem vivido tantas outras relações fracassadas, elas se submetem a essa relação, porque não querem sofrer os olhares críticos da sociedade dizendo que o problema é ela. Mas, além da geração dos excessos, temos também uma geração inteira de meninos e meninas que são inatas a viver e a conviver. É uma geração de pessoas que entram na relação para serem felizes e não para fazer o outro feliz. Elas não estão nem aí com as necessidades do outro. Estas pessoas só querem que o outro atenda às necessidades delas. É a menina que se acha mais bonita do pedaço e o garoto que se acha o mais desejado, então ela acha que ele é um menino de muita sorte porque a conquistou, e ele acha a mesma coisa que ela é uma menina de muita sorte, porque em meio a tantas outras garotas, ele está escolhendo-a. Seja para namorar ou casar. Então ela tem toda a obrigação de fazer ele feliz e atender às suas necessidades, e ela naturalmente está pensando o mesmo, que fazê-la feliz é a obrigação dele daqui para frente. Este é o amor que rola nesta geração. Os dois pensam da mesma forma, e nenhum sabe o que o outro está pensando. E aí, vocês já sabem. São esses famosos casamentos que duram 6 meses e acabam. Um fato sobre casamentos e relacionamentos a dois é que quando você vai casar, quando você decide viver com outra pessoa no mesmo espaço físico, você não tem ideia do que você vai viver. Tem o período da paixão e aquele período para se conhecer que não é real, porque ambos vêm com um monte de ideias e pensamentos sobre um relacionamento perfeito, que às vezes não é colocado sobre a mesa o que cada um está pensando. Nenhuma das partes pergunta para a outra qual a ideia de relação que cada um tem, e quando pergunta a resposta, é dada com a intenção de atender à expectativa um do outro. A verdade é que a vida acontece no casamento. Você envelhece, você fica frustrado ou frustrada, você troca de emprego, você perde emprego, você tem problemas financeiros, você tem desejos e metas que não são atendidas. E é a verdade. A vida continua. Até que ponto um está disposto a estar do lado do outro, independente da situação e das circunstâncias do momento. Sem contar que o relacionamento não é só você e seu parceiro. Tem também os filhos, a família um do outro, talvez o cachorro, o passarinho, o gato, o aquário de peixes. Não importa um relacionamento a dois. Nunca é só os dois. O relacionamento é um sonho de vida onde você vai continuar caminhando, vai continuar com as mesmas coisas, as mesmas buscas, só que não sozinho. É muito importante tirar a ilusão de perfeição. Os casamentos que sobreviveram aos tempos, eles sobreviveram às lutas, às crises, às frustrações. A única coisa que eles tinham era a disposição de ambos os lados, de passar por isso juntos e continuar juntos. É claro que cada caso é um caso, e tem relações que realmente são insustentáveis. No começo de uma relação, a gente não conhece realmente o outro, a gente não conhece nem a gente mesmo. Se você nunca teve uma relação de longo prazo, então você não sabe como você é dentro de um casamento no dia a dia, dividindo as coisas com alguém. Você não sabe quem você é, se o outro ficar em algum período dependendo só de você. Você não sabe quem você é, se for preciso ficar em algum período dependendo só do outro. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Nós temos todo um ambiente à nossa volta de políticas que geram instabilidades e pode mudar da noite para o dia, a sua rotina, a sua vida, a vida com seu companheiro. Mas vamos supor que você fez de tudo para essa relação dar certo. Nada funcionou. Você se submeteu. Você abriu mão de um monte de coisas.
Mas mesmo assim não funcionou. Dependendo de que família você vem, dependendo também da sua fé, o grupo religioso que você pertence, você vai enfrentar uma sociedade que vai cobrar de você, como era cobrado dos seus antepassados na época em que os casamentos só poderiam ser dissolvidos através da morte de uma das partes. Isso me lembra a estratégia do rei Davi para cumprir esta lei. Quem conhece a história sabe do que estou falando. Mas, enfim, a verdade é que neste caso, seja você o homem ou a mulher, você não vai encontrar apoio. As pessoas vão colocar a culpa nas suas costas e você vai querer fugir do mundo. Até hoje, muitas pessoas, principalmente mulheres, vivem relações onde elas já estão mortas há muito tempo. E elas não querem sair de lá, porque não se sentem capazes de enfrentar a sociedade e nem a situação. O mesmo acontece com mulheres que são abusadas às vezes no trabalho, na rua por um vizinho, por uma pessoa muito conhecida que tem poder, então ela se cala e não revela, até que uma corajosa vai e faz uma ocorrência, e aí começa a aparecer as outras. No caso de abusos de homens, principalmente de rapazes jovens, adolescentes, a situação pode ser até pior. E a questão não é medo. Tanto no caso de mulheres e homens vítimas de abusos, a questão é se proteger. Estas pessoas não querem correr o risco, depois de tudo que passaram, de ainda serem desacreditadas. Quando isso acontece, o sofrimento é muito maior. Sabemos que tem pessoas que usam a lei para manipular situações, deixando as verdadeiras vítimas sem o apoio que necessitam. Porque não resta outra alternativa, nem para a sociedade, nem para a lei, além de desconfiar. Então, não podendo provar uma situação de abuso, a mulher ou o homem se cala e vive com aquilo para sempre. Não muito tempo atrás nem se falava em autoconhecimento. Embora o termo seja antigo, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, para se relacionar com outras pessoas, para estudar, para trabalhar, na família, nas relações afetivas, relação com o dinheiro, com a política e etc. Normalmente atribuída ao filósofo grego Sócrates, 479 a 399 a.C. A frase "conhece-te a ti mesmo" é, na verdade, a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos. A frase "conhece-te a ti mesmo" foi difundida por Sócrates e nunca foi tão atual. Nós, como sociedade, não estamos acostumados a viver as mudanças em conjunto. A gente nem consegue viver as mudanças individuais, quanto mais as mudanças em conjunto. Lembrando que, como sociedade, a maioria das mudanças que hoje traz liberdade, paz, diminui a opressão, traz saúde emocional, foram sempre vistas como coisas ruins. Mas relação que não evolui é relação que não existe. A raiva, o conflito, é algo que ainda impera no mundo, porque ainda não evoluímos a ponto de crescer sem conflito. Ainda não sabemos usar o diálogo na hora certa. Só sentamos para conversar quando a existência já está ficando comprometida. Exatamente como acontece nas guerras. Nas relações a dois, temos a tendência de exigir, de querer do outro o que ele não tem para dar. Na atualidade, é comum ver as pessoas jogando nos pais a culpa por suas carências e transtornos emocionais e de personalidade, sem se perguntar se eles tinham isso para dar. Como você pode culpar seus pais antes de saber qual era a realidade deles, os que eles viveram e o que eles realmente podiam lhe oferecer? Há pouco tempo atrás, as pessoas não tinham acesso às informações que temos hoje. Independentemente de qualquer coisa, somos nós a geração que tem a chance de fazer tudo diferente. Principalmente, de exercermos a compreensão, se aprendermos a ver o outro. Ver o outro não é ver o nosso reflexo nele. Olhar para o outro é ver a pessoa que está à sua frente.